bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Suendi Craft e vamos ter aqui um novo modelo de vídeo, juntamente também com a rotina de empreendedora, em que tu vês o meu lado mais de produção, de encomendas, o meu dia-a-dia. Eu quero trazer uma outra rúbrica aqui para o canal e eu espero que seja uma rúbrica que te ajude muito. Que a rúbrica é essa, Soraya? É as conversas da migromeira. E o que é que vai ser as conversas da migromeira? Vão ser temas que vamos abordar aqui no canal, que eu acho que são importantes para nós, amigromeiras, que fazemos as nossas peças e que muitas vezes não temos nada onde nos auxiliar. Como, por exemplo, temas em que eu vou-te passar a minha experiência de produção, quanto é que eu produzo por mês, qual é os valores que eu ganho, ou seja, tanto com as encomendas ou com as pronta entregas, se eu faço pronta entrega, se não faço, se eu faço feiras, se não faço, onde é que eu consigo os meus clientes, e tudo isso eu quero partilhar aqui contigo para tu te inspirares, para tirares ideias, e caso tu tenhas alguma questão que esteja aí no teu pensamento, que tu não sabes como onde podes ir a buscar informação, deixa nos comentários para que possamos trazer esse tema e abordá-lo tudo dentro da minha experiência. Obviamente, todos os temas que nós vamos abordar aqui são pela experiência que eu tenho até hoje. Então, o tema de hoje, como tu podes ver aí no título, como já viste, eu vou falar sobre feiras. Mas antes, quero-te dizer, caso não tenhas reparado ainda, que tu já tens aqui no canal vídeos de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Todos estes dias tu tens vídeos disponíveis que tu podes ver, que tu podes te inspirar, tu podes tirar notas para o teu negócio e eu espero que te ajudem muito. E se tu já gostas desta nova rúbrica, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário para que possamos também trazer mais conteúdo neste sentido que nos ajude a todas. E caso tu saibas de algum canal que também demonstre um pouco mais da rotina da migromeira, deixa nos comentários, porque eu também gostaria de seguir e eu não encontro aqui na plataforma canais mais voltados para os amigurumis, para os bastidores dos amigurumis e para toda a rotina de uma amigromeira. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tu gostes muito, te inspires e que possas também tirar ideias para ti, caso tu faças feiras ou que estejas a pensar em fazer feiras. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu estou aqui com o meu chá, porque aqui já começa a fazer frio, estamos quase a entrar no outono, e a verdade é que eu vivo numa cidade montanhosa, ao pé da Serra da Estrela, que é o ponto mais alto de Portugal, e nesta altura já começa a fazer frio. E eu estou-te a dizer isto porquê? Porque eu atualmente já não faço feiras, mas quando comecei, há 15 anos atrás, eu fazia muitas feiras e eu gostava de fazer feiras. Naquela altura, quando eu comecei, as redes sociais eram um pouco inexistentes. O Instagram não existia, o Facebook estava a dar os primeiros passos, ainda não havia aquela percepção de se publicar os trabalhos para se vender online, ainda era tudo muito no início, e então eu sim comecei a fazer feiras e eu gostava muito de fazer feiras. Na altura que eu comecei a fazer feiras, eu tinha um trabalho fora, ou seja, eu tinha o meu trabalho e nas horas livres, mais ao fim de semana, eu fazia as minhas feiras, onde mostrava as minhas peças e assim podia apresentar a outras pessoas aqui da região o meu trabalho para também poderem ficar a conhecer. Eu gostava das feiras pelo contacto também com os outros artesãos, porque tu aprendes muito nesse aspecto, porque vais ter artesãos que são mais experientes em feiras, que já fazem feiras há muitos anos e também te passam um pouco dessa experiência com o convívio que vais tendo ao longo do dia em que estás ali a expor os teus produtos. Então, na altura que eu fazia feiras, eu vou-te passar o meu feedback e o porquê de eu já não fazer feiras atualmente e o que é que eu acho sobre as feiras. A minha opinião é que é bom sim fazer feiras e se tu tens a possibilidade de o fazer aí na tua cidade ou na tua região, faz, nem que seja uma vez, para teres esse contacto, para teres também esse feedback dos teus clientes
no momento, no sítio, no local onde estás a expor os teus trabalhos, e é importante teres essa percepção também. É importante porquê? Porque vais ter um feedback direto, as pessoas vão ver as tuas peças, vais ver o que é que vai agradar mais ao teu cliente ou não, para que tu possas fazer uma produção diferente, mas também há o senão das feiras. Para mim, na altura, eu não fazia os amigurumis como faço hoje. Eu também estava a iniciar nos amigurumis, ainda não tinha muita experiência, as minhas peças não eram assim tão perfeitas, havia peças que se notava muito enchimento, porque estava a dar os primeiros passos e é natural. Ainda hoje não são perfeitas, porque nada é totalmente perfeito, mas a técnica que eu tenho hoje não é a técnica que eu tinha há 15 anos atrás. E a minha experiência de feiras é que os amigurumis, principalmente amigurumis grandes, não têm tanta saída em feiras. Porque as pessoas, e tu se te colocares no lugar do cliente, tu vais a uma feira, tens uma feira aí na tua região e vais a uma feira passar um bom bocado, vais-te divertir, vais-te distrair, tu não vais propriamente para comprar aquelas peças que são mais caras, correto? E nós temos os nossos amigurumis, se for um amigurumi grande, tem um valor diferente de um amigurumi pequeno. Não é a mesma coisa tu ires ao shopping ou uma loja de propósito para ir comprar aquela peça. Não, tu vais a uma feira para te divertir. Se vires algo que te agrada e dentro do valor que tu levaste para esse local, compras. E os amigurumis grandes, pela minha experiência, não têm tanta saída. E como é na altura também não fazia ainda muitos amigurumis, porque estava a começar, eu fazia outro género de peças. Como eu vivo numa cidade montanhosa, mais fria, por exemplo, no inverno, quando eu fazia feiras, eu fazia muitos cascóis, fazia muitas golas, fazia muitas encharpes, fazia muitos chaveiros, muitos porta-chaves. Eu sempre fiz muitos porta-chaves e os porta-chaves é algo que sai muito nas feiras. E como eu sempre gostei muito de bolsas, eu fazia muitas bolsas também. Porta-moedas, necessaires, fazia esse género de peças. E fazia também brincos. Brincos também foi algo que eu sempre fiz e para levar para as feiras. Mas isso é um feedback que tu vais tendo ao longo do tempo que tu vais fazendo feiras. Por isso é que é importante também teres essa experiência. E se tu não vendes muito online, é bom tu fazeres para também teres essa percepção. O que é que os clientes gostam? O que é que os clientes compram mais? E eu, na altura que fazia feiras, via que o que saía mais nas minhas feiras eram os porta-chaves, eram os brincos, eram os porta-moedas. E também vendia no inverno, quando era o inverno, também vendia muitas golas, cascóis, gorros, tudo isso eu vendia muito. Os amigurumis, quando eu comecei a levar mais amigurumis, se fossem amigurumis muito grandes ou médios, eu tinha mais dificuldade em vender esses amigurumis. Mas o bom é que também podias divulgar mais o teu trabalho, a pessoa se gostasse, mas podia não estar preparada naquele momento para comprar o amigurumi, fazia encomendas e às vezes eu recebia algumas encomendas. Não eram muitas, confesso, eram algumas apenas, mas era bom, porque daquela peça que a pessoa viu, ela encomendava-me uma peça que ela gostasse para oferecer ou para ela. Mas da minha experiência, as peças que eu mais vendia eram porta-chaves, porta-moedas e no inverno as golas. Isso eram peças que eu realmente vendia bastante. Porquê? Porque o valor é mais acessível e as pessoas estavam mais preparadas para comprar naquele momento. Algo que não me agradava muito nas feiras, quando eu fazia feiras, é que tu tens que estar mesmo preparada para poder vender muito como para poder não vender nada. A verdade é essa. Houve feiras que eu fui que não vendi rigorosamente nada, que estive lá o dia inteiro, porque tu estás lá o dia inteiro, porque tens que preparar as coisas, tens que montar a tua banca, tens que organizar tudo e depois tens que
deixar ficar até virem clientes e comprarem e até ao decorrer da feira, faz parte. E o facto de estar lá muito tempo às vezes, e também haviam feiras que eram gratuitas e haviam feiras que tu tinhas que pagar um valor pelo teu espaço, e eu penso que atualmente continua a ser assim. Portanto, quando tu vais a uma feira, tens que pagar um valor pelo teu espaço e não vendes nada, acaba por ser um pouco frustrante, confesso. E para mim, houve algumas feiras que foram frustrantes nesse sentido, porque eu levava as minhas peças, estava lá o dia todo, tinha que pagar um valor e às vezes vinha para casa a zero. Mas era uma forma de divulgar o meu trabalho. E havia outras feiras que eu fazia e que realmente corriam mesmo muito bem e trazia um valor bom para casa. Mas a verdade é que eu deixei de fazer feiras quando o online começou em grande, quando tu podes começar a publicar as tuas peças e essas peças podem ser mostradas de uma forma muito maior do que ir a uma feira. Portanto, se tu estás a pensar em fazer feiras, ou se tu já fazes feiras, deixa nos comentários a tua experiência para que também possamos partilhar umas com as outras. Eu, no meu caso, deixei de fazer feiras quando comecei a criar. Inicialmente eu criei uma página no Facebook, que na altura não era Sue Handicraft, chamava-se Miminhos Artesanais. E nessa altura eu comecei a publicar os meus trabalhos, os meus amigurumis, e comecei a ver que o retorno era um pouco maior do que ir para uma feira, do que ter que pagar um valor por um espaço, do que ter que estar lá 10 a 12 horas à espera que pudessem vir possíveis clientes que comprassem as minhas peças, e era muito mais desgastante do que ter uma página no Facebook e poder partilhar o meu trabalho com um público muito mais vasto do que apenas na minha cidade ou aqui na zona da minha cidade. E eu, para mim, achei que compensava muito mais e o retorno que eu tinha era muito maior do que ir para uma feira. E foi por isso que eu comecei a deixar de ir às feiras. A experiência foi boa nesse sentido, em termos de vendas variava muito. Se tu estás a começar a fazer feiras atualmente, se fazes muitos amigurumis grandes, tenta fazer amigurumis mais pequenos, como por exemplo 13 a 15 centímetros de altura, que tu possas vender a um preço muito mais acessível. Agora, com a chegada do Natal, faz amigurumis mais alusivos ao Natal, mas tem em conta todo o teu tempo de produção, todo o material que tu gastas, enchimento, linha, tudo isso, para que o teu amigurumi não fique tão caro, porque peças muito caras são mais difíceis de vender em feiras. Leva peças mais... Podes levar peças agora mais alusivas ao Natal, mas peças como chaveiros, brincos, os brincos também é algo que sai muito e que são peças rápidas e fáceis de fazer. Aliás, tu aqui no canal tens um tutorial que eu te ensino a fazer uns brincos e era um modelo de brincos que eu vendia muito nas minhas feiras. Por isso é um modelo super rápido. Eu vou deixar na descrição do vídeo, caso tu queiras fazer, para poderes levar para as tuas feiras. Porta-moedas também é uma coisa que sai muito. Eu vendia muitos porta-moedas. E agora, na altura, pelo menos aqui em Portugal, quem está aqui em Portugal, que está a chegar o outono, o inverno, se tu tens esse material contigo, faz umas golas, faz uns gorros, porque isso são peças que saem e que tu podes procurar receitas que sejam mais acessíveis, mais rápidas de tu fazeres e ter um valor mais acessível. Porque se tu vais levar amigurumis grandes, com uma técnica mais avançada, que sejam mais tempo de produção para ti, são mais difíceis de sair em feiras. E também para teres a consciência de que ao ires para uma feira, não vais com muitas expectativas. Vai sim, não quero desanimar, mas temos que falar a realidade. Vai com a expectativa de o não já tens, se conseguires o sim, ótimo. Mas não vais com aquela coisa de vou vender isto tudo e isto vai correr super bem, porque depois
podes desanimar e podes te desmotivar e não querer continuar, e as feiras são mesmo assim, há feiras que são muito boas, há feiras que são mais ou menos e há feiras que não vão dar rigorosamente nada, mas o importante é escolheres de forma estratégica as peças que tu vais levar, porque se tu levares peças mais pequenas, a probabilidade de venderes é maior e de retirares um lucro maior, tendo em conta, depois descontando todos os gastos que vais ter na feira, não é? Se for uma feira em que tu vais pagar um espaço, tens de descontar isso, tens de descontar o combustível, tens de descontar algo que tu comas lá, caso não leves de casa, portanto tens que tirar todos esses gastos depois no final ao valor que tu recebeste pelas vendas que fizeste. Tudo isso tem que ser calculado, porque isso é que vai ser o teu lucro. Mas que tomes essa consciência de que fazer feira é um pouco desgastante, e no meu caso foi o que eu achei, que era desgastante, que era demasiado trabalhoso no sentido em que tens que planear muito bem as peças que vais levar, tens que ter um bom estoque de peças, porque caso tu vendas para repor, quanto mais venderes, melhor. Passas lá o dia inteiro e muitas vezes corre bem, mas outras vezes não corre assim tão bem. No meu caso, eu acho que o online é melhor, que tens muito mais recompensa nesse aspecto, que não tens tanto trabalho, que atinges um público muito maior e isso acaba por ser mais recompensador, no meu caso, na minha experiência. Mas eu fiz muitas feiras, sim. Umas peças que também é bom tu levares para feiras é presépios. Pelo menos aqui em Portugal é uma peça que sai mesmo muito, que as pessoas gostam muito de presépios. Mas não faças presépios demasiado elaborados, muito grandes, faz peças pequeninas que tu consigas vender mais rapidamente e que não te tenha tanto tempo de produção. Porque quanto menos tempo de produção tu tiveres numa peça, mais peças fazes e acabas por ter um lucro maior nesse aspecto. Portanto, eu espero que isso te ajude, caso tu estejas a pensar em fazer feiras agora. Caso tu já tenhas feito feiras e estás um pouco desanimada porque não consegues vender os teus amigurumis, talvez seja porque estás a levar peças demasiado grandes e mais caras. Tenta fazer peças mais pequenas, mais ou médias, mas que não tenham tanto tempo de produção, que tu possas fazer mais, em mais quantidade, e não leves só amigurumis. Ah, Soraya, mas é só trabalho com amigurumis. Nós no nosso ateliê, no nosso negócio, temos que ser versáteis. Eu, no meu ateliê, 90% das minhas peças são amigurumis. 90%. Os 10% que sobram são outras peças. Porque eu tenho clientes que só me compram amigurumis, mas eu tenho clientes que não me compram amigurumis nenhuns. E este vai ser um outro tema que vamos falar num outro vídeo da rúbrica Conversa de Amigurumeiros. E eu acho que tu vais gostar. Não é só fazer amigurumis. Ah, mas nós temos que ser especialistas naquilo que fazemos. Nós temos que ser especialistas no crochê que fazemos, nas peças que fazemos. Se tu vês que tu tens clientes que gostam do teu trabalho, mas procuram outro género de peças, porque é que tu não vais fazer essas peças? Para mim não faz sentido. E como tal, eu estou aqui a trabalhar numa peça que não tem a ver com amigurumis, porque eu sei, e agora com a chegada do Natal isso é muito importante, é tu teres peças para todo o género de clientes que tu tenhas, e eu tenho clientes que eu sei que só me compram este género de peças, e isso também vai ser um tema que vamos abordar, porque tu também tens que saber conhecer as tuas clientes, e tu vais ter clientes que só querem um género de coisas, e vais ter outras que só vão querer outro género de coisas. E se tu tiveres isso disponível para apresentar às tuas clientes, elas vão comprar de ti. Se não tiveres, elas vão comprar de outra artesã. Então, eu estou aqui a fazer uma peça que não tem nada a ver com amigurumi. Claro que também tem que ser dentro daquilo que tu gostas de fazer. Eu, por exemplo, a única coisa que eu não faço no meu ateliê, porque não sei, porque nunca me dispus a fazer, é tapetes. Eu não faço tapetes de crochê, mas eu gosto. E se houver uma artesã que faça e que eu gosto, eu compro. Mas eu não faço no meu ateliê. Mas eu faço encharpes, eu faço cascóis, eu faço golas. Vem aí o inverno,
aqui em Portugal vem o inverno, é bom eu ter essas peças no meu ateliê, porque eu sei que no Natal vai aparecer as clientes que só vão comprar essas peças. Então, quando eu tenho um tempo livre, eu produzo esse tipo de peças para ter disponível para apresentar às minhas clientes. Eu estou a fazer uma encharpe. Olha que linda que ela está a ficar. E não tem nada a ver com amigurumis. Portanto, se tu queres muito fazer feiras, se tu estás a pensar em fazer feiras, não leves só o mesmo género de amigurumi que tu estás habituada a fazer. Desafia-te a fazer outras coisas. Desafia-te a fazer outro género de amigurumis. Procura o que está em tendência. Os super-heróis, por exemplo, é algo que está muito, sempre em alta. Procura fazer anjinhos, procura fazer o Pai Natal, mas não faças peças muito grandes, que te levem muito tempo. Faz peças que sejam acessíveis de se vender. Porque as pessoas que vão a uma feira vão para se divertir, vão para comer, que é onde elas passam a maior parte do tempo. É para comer, para ver o espetáculo, para dar uma voltinha. Se tu te colocares no lugar do cliente, tu própria fazes isso. Tu vais para te descontrair. Se vires, no entretanto, algo que tu gostas, tu compras. Se for dentro do valor que tu estás disposta a gastar naquela noite. Agora, se tu fores lá e uma artesã te pedir um valor, tu viste uma peça que tu gostaste, a artesã pede-te um valor de 50 euros por aquela peça, provavelmente vai ser mais difícil de vender. Eu não estou a dizer que vai ser impossível, pode sim haver clientes que vão, gostam, têm esse valor disponível e compram-te a peça por 50 euros. Mas vai haver outras que não. Vão comprar peças de 5 euros, de 6 euros, 10 euros, 15 euros no máximo. Então, vê dentro do estoque que tu tens, ou que tu estás a preparar, fazer para levar para a feira, peças dentro desse valor. 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros no máximo. Porque mais do que isso é um pouco difícil de vender. Esta é a minha experiência. Eu, das feiras que eu fiz até hoje, os valores que eu vendia era dentro desta tabela que eu te estou a dar. Dos 2 euros até aos 15 euros. Acho que houve uma vez, numa feira, uma bolsa que eu fiz de squares, porque eu gosto muito de fazer bolsas, fiz uma bolsa de squares que vendi por 25 euros. Foi o valor mais alto que eu vendi numa feira. 25 euros. Portanto, as peças que eu vendia era tudo entre os 2 e os 15. Claro, vais alternando, pode ser porta-chaves de 5 euros, de 4, de 3. Tu tens tantas receitas de corações, de flores, de amigurumis, de santinhos, de tudo que tu podes fazer em menor escala e que podes vender a um valor muito mais acessível. Se tu vais levar amigurumis grandes a pedir valores de 40 euros, 50, 60, não sei os valores que tu praticas aí no teu ateliê, só estou apenas a dar exemplos, vão ser muito mais difíceis de sair. Até mesmo a 25, a 30 euros, as pessoas vão pensar duas vezes se realmente necessitam daquela peça, porque é um valor acima daquilo que elas estavam à espera de gastar, porque depois ainda têm que ir comer alguma coisa, porque depois ainda têm que comprar mais qualquer coisa para a casa, sei, as pessoas vão, o propósito mais é divertirem-se. Por isso, caso tu estejas a pensar em fazer feiras, se já fizeste feiras, deixa a tua experiência de como correu, dos valores que tu costumas vender nas feiras, qual é o valor que mais sai nas feiras que tu fazes. E se tu estás a pensar em fazer feiras agora para o Natal, aproveita e faz peças natalícias, peças que não te levem muito tempo de produção, porque isso também faz com que tu faças mais peças e faz outros géneros de peças para também poderes conhecer o teu público das feiras, porque pela minha experiência, o público das feiras é diferente do público online. Na minha experiência, é totalmente diferente. Mas tu que fazes feiras ou que queres fazer feiras, tens que conhecer esse público para apresentares mais peças numa próxima feira que tu faças. Portanto, esta foi a nossa conversa de amigurumeiras de hoje. Eu não faço feiras porque para mim compensa muito mais online vender as minhas peças.
porque eu, se fizer um anúncio, eu consigo atingir um público muito maior do que indo para uma feira. E isso vamos falar numa outra conversa da Migromeiras, como fazer anúncios para chamar novos clientes. E para mim compensa muito mais o online do que o presencial, ir para uma feira, ter esses custos de combustível, de pagar o espaço, de qualquer coisa que eu coma por lá. Tudo isso para mim não compensa, compensa mais online. Mas caso tu queiras fazer, deixo-te aqui estas dicas que espero que tenham sido boas para ti, que te ajudem, que te auxiliem, que caso tu estejas a produzir para fazer uma feira agora, que penses bem nas peças que tu vais levar, nos valores que tu vais praticar, para que tu possas ter também uma boa experiência, possas repetir mais vezes, não desanimes e não deixares de lado. E depois sim, fazeres as tuas contas, ver se realmente te compensa fazer feiras ou se não compensa fazer feiras. Aí depois já é uma decisão tua. Eu espero que tu tenhas gostado da nossa rúbrica. Não percas, porque vão vir mais conversas para que também possas te inspirar e tirar ideias para o teu negócio. O que servir tu tiras, o que não servir descarta. Ficamos assim, eu espero que tu gostes muito. Vemo-nos no próximo vídeo e até lá, um beijo!